O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rebateu Lula, após o petista afirmar que ficou assustado com a sua fala sobre o banho de sangue na Venezuela em caso de derrota nas eleições. Já deixo logo claro que é tudo um pouco de jogo de cena. A gente ironizou esse susto do Lula, quer dizer, o Maduro já cometeu uma série de abusos e só agora, porque ele falou de banho de sangue em caso de derrota, o Lula, como presidente, teve que manifestar alguma insatisfação com aquela declaração. E fez isso da maneira mais leve possível. Mesmo assim, o Maduro afirmou, sem citar o petista, que quem ficou assustado que tome uma camomila. Na verdade, um chá de camomila. Eu publiquei na minha conta no X um vídeo com o discurso do ditador venezuelano e um trecho da fala de Lula a respeito do banho de sangue. Vamos acompanhar. Yo dije en estos días, en una reunión privada, algo que es verdad. Aquí este muchacho que está aquí, este muchacho de la película, dirían en Caracas, no sé si así dicen aquí, este pana que está aquí, ha evitado una guerra civil en Venezuela. He salvado a Venezuela de una guerra civil varias veces. Chávez y el pueblo salvaron a Venezuela de varios baños de sangre. Yo dije que sí, negado y transmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Y no es que lo digo inventando, no, es que ya vivimos un baño de sangre, muchachos. El 27 y 28 de febrero, 5.000 muertos en el país. Ellos son la violencia, el capitalismo salvaje, la muerte y la sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Muito bem, na sequência, o Maduro afirmou que a Venezuela não vai cair nas mãos do fascismo. Vamos assistir esse trecho também. Porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar policial perfecta. Aquí no viene un Milei. ¿Ustedes quieren que llegue al poder un Milei? ¿Que llegue un Bolsonaro? ¿Que llegue un criminal como Iván Duque y Álvaro Uribe? En Venezuela no. Zapatea lejos, compadre. Pero Venezuela no caerá en manos del fascismo. No ha caído, ni caerá en manos del fascismo. Han tratado de matarme más de 100 veces. Han intentado golpes de Estado contra Chávez y contra mí. Y la revolución bolivariana ha salido victoriosa. Porque tenemos la fuerza de Dios. Tenemos la fuerza del pueblo. Tenemos la unión cívico-militar policial. Y yo le auguro a los que se asustaron que en Venezuela vamos a tener la victoria
victoria electoral más grande de la historia que jamás se haya visto en estas tierras bolivarianas. Doutor Teixeira, a gente tem outros trechos aí do Maduro, inclusive fazendo ameaças mais explícitas à oposição. Claro que ele inverte algumas questões para fingir que está ali defendendo a paz, a segurança, só que a retórica dele embute uma série de ameaças mais ou menos veladas, às vezes chega a ser mais explícita. Depois ele tenta fazer um cavalo de pau, como ele fez nesse caso do banho de sangue, para tentar consertar e atribuir tudo à extrema-direita. Mas o discurso mostra aí que ele fica incomodado quando as suas declarações repercutem mal e que ele se coloca como alguém que está combatendo o fascismo, como se o próprio governo dele não fosse um governo ditatorial, de mais Estado, né, como pregava a própria doutrina fascista. Bom, Felipe, o que o Maduro fez, ele manteve, então, a retórica, né? Mesmo o Lula ali fingindo se dizer assustado com as frases escandalosas do Maduro, falando de banho de sangue, guerra civil fratricida, o Maduro manteve exatamente a mesma retórica, né? Que ou você tem duas opções na Venezuela. Uma que é ele continuar no poder, a Revolução Bolivariana, esse estado policial aí que ele chama de estado civil, militar, policial, né? Essa é uma opção. A outra opção é que se tirar ele do poder, vai ter o banho de sangue mesmo, né? Ele está reafirmando tudo aquilo que ele já tinha dito. Isso mostra também, Felipe, um pouco como que é a relação do Maduro com o Lula, porque quando o Maduro recomenda esse chazinho de camomila para o Lula, ele está debochando do Lula, está ridicularizando, né? Está mostrando que, na verdade, não dá nenhuma importância para o Lula. Então, mesmo que o Lula, em algum momento, esboçasse ser um pouquinho mais duro com Maduro, condenar as violações de direitos humanos na Venezuela, isso não acontece, tá? Mas imaginando, o Maduro não ia dar nenhuma bola, porque o Maduro sabe que ele não precisa baixar a cabeça para o Lula, porque o Lula o tempo inteiro é servil, é obediente ao Maduro. Lula, Celso Amorim, essa gente está sempre apoiando o Maduro o tempo inteiro e fazendo aquilo que o Maduro quer, né? Que agora estão falando até de colocar a Venezuela de novo no Mercosul, né? Celso Amorim vai lá para a Venezuela. Por que ele vai para lá? É para dizer que chancelar a reeleição do Maduro de novo. Né? Então é isso, quer dizer, o Maduro na verdade não leva o Lula a sério, mas ele usa o Lula sempre que o Lula se oferece aí para ajudar o Maduro. Pois é, o Maduro receitou o chá de camomila para os aliados que, como Lula, se assustaram ao ouvi-lo falar em banho de sangue no caso da derrota na farsa eleitoral venezuelana. Né? Nesse caso, a eventual derrota, que obviamente se coloca uma opção remota. É claro que a oposição venezuelana luta para que isso aconteça da maneira como a gente vem descrevendo. Maria Corina Machado foi impedida, Corina Iores também se uniram em torno do Edmundo Gonçalves, estão com essa última esperança de, mesmo com todo o domínio da máquina pública e dos poderes, das instituições pela ditadura chavista, conseguir alguma coisa. Que as urnas não estejam fraudadas, que o povo vá lá e que acabe dando uma vitória. Haja chá de camomila, porque o ditador segue fazendo ameaças e, repito, ainda mais explícitas à oposição que tenta derrotá-lo. Vamos acompanhar o que ele disse também. Dile a tu vecino, dile a tu vecina, ¿hasta cuándo te vas a dejar engañar por esta gente de la extrema derecha? Al que todavía está engañado. Son menos, pero hay gente. Ahora están cantando fraude. Yo solo les digo, señora demonia, señor demonio de la extrema derecha, si se comen la luz, se van a arrepentir por 200 años. Y esta vez no va a haber perdón. Va a haber justicia. Será el último error que cometan en su vida política. Va a haber justicia
para que haya paz en Venezuela. Voy a defender el derecho a la paz con mano de hierro, porque ya basta que hagan tanto daño. Ellos que hagan lo que les da la gana, nosotros a lo nuestro. Siempre gritan fraude. Ahí está la ley, ahí están los organismos de justicia, la fiscalía, que tendrán que actuar. Mientras tanto, nosotros concentrémonos en lo nuestro. 1 por 10, 1 por 10, 1 por 10. Voto, voto, voto. Mientras más grande sea la diferencia, mientras más fuerte sea la victoria, más estará asegurada la paz, la tranquilidad y el respeto a la soberanía del pueblo. Eso es una verdad absoluta. Cuando la extrema derecha se envalentona, salen a quemar caucho, salen a matar gente. La violencia y la guarisma en este país, se lo aseguro, no volverá. No lo vamos a permitir. Estoy preparado con la unión cívico-militar policial para garantizarle al país la paz antes, durante e depois del 28 de julho. O que ele chama de garantia de paz pode ser, evidentemente, uma repressão, como a gente já viu em casos anteriores, por exemplo, de manifestações. Estávamos comentando aqui outro dia a atuação da própria milícia chavista. Então ele usa essa união cívica, militar, policial como um discurso sobre a estrutura da qual ele dispõe para encurralar a oposição. Agora, é bastante curioso que ele se refira às lideranças à direita dele, as lideranças de oposição, que muitas vezes nem são pessoas ideologicamente à direita, são pessoas de esquerda, mas que não são autocráticas, como senhor demônio e senhora demônio, demônia, né? Ele até coloca ali no feminino. Isso é a demonização literal da oposição, da divergência. Isso é muito emblemático desse discurso em que o outro ele tem de ser destruído, tem de ser eliminado, porque ele vai convulsionar o país, ele vai causar a violência, ele vai causar o banho de sangue, mata gente. Ele chega a acusar os adversários de matarem gente. Em determinado momento ele diz, e dessa vez não haverá perdão, haverá justiça, porque ele sempre tem que usar essas palavras que remontam a valores e a instituições como paz, justiça, etc., mas na verdade o que ele está colocando é o contrário. Quer dizer, não haverá perdão e será o último erro que cometerão em sua vida política. Quer dizer, não vão poder mais participar da vida política ou, eventualmente, sobreviver a toda essa ditadura, Duda Teixeira. Felipe, é chocante a diferença que tem do discurso do Maduro para o discurso da oposição, né? Então, assim, você vê o Maduro falando essas ameaças, banho de sangue, regime cívico-militar, policial, isso aí dá um medo, né? Um frio na espinha. Você fala, puxa, eu jamais ia querer viver nesse país aí. A hora que você escuta a oposição, bom, primeiro, ele disse que a oposição falou aí demônio, extrema-direita, né? A oposição na Venezuela é de esquerda. Pois é. Todas as vezes que eu fui para lá, você conversa com as pessoas, vários ali, Henrique Capriles, gente que era realmente da oposição por muito tempo, você via que, no fundo, era um discurso democrático de esquerda. A única pessoa que realmente você podia dizer, olha, esse daí é de direita, é a Maria Corina, que é a líder da oposição atualmente. Mas quando você vê escuta o discurso da Maria Corina, não tem nada de ameaçar as pessoas como o Maduro faz, né? Ela sim tem um discurso, olha, a gente precisa viver um livre mercado, né? Contra essa estatização, contra os confiscos de empresas, invasões de terra, essas coisas que aconteceram na Venezuela. Mas isso Maduro, no discurso dele, chama de capitalismo selvagem. Então, a Maria Corina tem um discurso capitalista,
de direita, mas está longe de ser isso aí que é um capitalismo selvagem e está longe de fazer essas ameaças que o Maduro faz, né? Não tem, hoje muito do discurso também da Maria Corina e da oposição é dizer que eles vão ter paz e querem chamar as pessoas que deixaram a Venezuela fugindo da violência, da repressão, para que eles possam voltar para casa, né? Quer dizer, é uma coisa muito mais terna, pacífica, do que essas coisas que o Maduro está falando. E ainda falando sobre o Maduro, o ditador pôs em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, entre outros, para defender sua farsa eleitoral na Venezuela. No mesmo dia em que receitou camomila para o Lula, o herdeiro do Hugo Chávez aderiu à narrativa bolsonarista sobre as urnas brasileiras. Isso quer dizer que o Maduro, então, não pertence à esquerda, pertence à direita, etc., como alguns estão colocando aí nas redes sociais? Isso é óbvio que não. Nicolás Maduro é um ditador ligado à esquerda historicamente, em outros países inclusive, com essas alianças internacionais, e ele é a extrema-esquerda encarnada, assim como era o Hugo Chávez, que o precedeu, assim como é o Daniel Ortega na Nicarágua, assim como é o Miguel Díaz-Canel, que sucedeu os irmãos Fidel e Raul Castro. Então é bom deixar as coisas nos seus devidos lugares, não é novidade haver pontos em comum entre revolucionários e reacionários. Aliás, a própria definição conceitual, você tem os revolucionários que, em nome de um futuro utópico, vão cometendo umas barbaridades pelo caminho, e os reacionários que, em nome de um passado idealizado, que no fundo nunca existiu, vão cometendo as suas barbaridades também. Quer dizer, são duas tribos para as quais os fins justificam os meios, se a gente for resumir aqui. Então há uma série de pontos em comum. Tem até aquela alegação mais antiga, embora a gente não costume tratar com essa questão de extremismo, de que os extremos se tocam, etc. Agora, pontos em comum entre grupos políticos que pertencem a pontos diferentes do espectro ideológico, isso é natural. Expor esses pontos em comum não significa empurrar uma pessoa para o colo de uma corrente ideológica. Aqueles que ficam explorando a exposição desses pontos em comum, como se significasse isso, eles estão querendo fazer média com o eleitorado, com um segmento da sociedade, com essa narrativa do nós contra eles, com essa propaganda ideológica que tomou conta das redes sociais. Aqui a gente lida com a conduta prática. Então, se o Maduro tem uma narrativa que é igual ou muito similar à de um grupo brasileiro e não há evidências que sustentem essa narrativa, a gente aponta que são narrativas similares. Não quer dizer que eles são iguais em tudo. Vamos acompanhar o que diz o ditador. Pero antes tenemos que aclarar a la extrema derecha que respeten el proceso electoral, que nosotros vamos a ganar otra vez y que en Venezuela va a haber democracia, libertad y paz, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. Eso lo estableció la gran Tibisay Lucena, que en paz descanse y esté en la gloria del Señor. Eso lo estableció la revolución bolivariana. Así que, extrema derecha, demonios y demonias, no quiero show, ni lloradera, porque el 28 le vamos a dar una pela. ¡No quiero show! Tudo isso pode ser auditado antes, durante e depois de uma votação. Antes, os códigos-fonte dos programas usados na urna eletrônica podem ser conferidos no Tribunal Superior Eleitoral. Durante todo o processo eleitoral, é possível checar e auditar os programas usados na totalização. E depois de uma votação,
Tudo fica registrado nos boletins de urna. Quer conferir os resultados da sua sessão, da sua cidade ou do país inteiro? Você pode. Tá aí, Duda Teixeira. Olha, não deu para mostrar, porque aí envolve direitos autorais, das músicas, as dancinhas do Nicolás Maduro. Porque eu fiz questão de legendar todos esses vídeos, inclusive varei madrugada para fazer ali o primeiro deles, porque muito se fala no Brasil a respeito do Maduro, mas às vezes as pessoas não concebem exatamente como ele é, como ele fala. Então é bom que a gente mostre no palanque o nível de hostilidade, de ódio que existe na sua retórica, e acho que ficou muito claro nesses exemplos. Bom, Felipe, ele fala aí das auditorias nas urnas venezuelanas. As pessoas que eu conversei, que são venezuelanos, estão acompanhando o processo, falam que, de fato, as máquinas foram auditadas e são confiáveis. O que a gente não sabe é todo o resto do processo na Venezuela. Vai ter um guardinha bolivariano atrás das pessoas a hora que elas estiverem votando, né, conferindo ali se votaram direitinho. Elas vão ser pegas num ônibus do governo, na casa delas, e levadas lá para votar. Elas vão sofrer alguma ameaça do tipo, se votar na oposição, pode acontecer tal coisa com você. A gente vai ter certeza que as pessoas que votaram realmente votaram, ou foram alguém que entrou ali e apertou os botões na urna, né? Então, assim, tem várias outras coisas que podem acontecer e que podem distorcer o resultado. Agora, a hora que o Maduro bate aqui e fala das atas nas urnas brasileiras, eu acho que ele só está querendo bater no Brasil, né? Ele viu que o Brasil serve muito bem de saco de pancada. Essa subserviência do Lula e do Celso Amorim, que comanda a nossa política externa, mostra para o Maduro que o Brasil não precisa respeitar o Brasil em nada, pode bater, pode xingar, e a gente vai aceitar tudo que o Maduro fala da gente. Exatamente, cadê as reações? Aliás, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Aliás, monitorem, óbvio que a gente vai mostrar se o TSE reagir. Agora, eu imagino que se fosse uma liderança associada à extrema-direita e internacional, já teria muita reação por parte do governo Lula, por parte dos ministros do TSE. Como é o Maduro, aliado do atual governo, que faz parte aí dessa aliança internacional da esquerda, com a extrema-esquerda, inclusive, parece que há uma tolerância. Vamos deixá-lo falar. Quando houve contestação a respeito das urnas brasileiras aqui dentro do Brasil, houve uma grande reação, em parte argumentativa, em parte política, evidentemente. Agora você tem aí o ditador de um outro país e candidato à reeleição, numa eleição marcada, numa farsa eleitoral, em razão de todos esses elementos que a gente já vinha colocando, e a gente fica preocupado de que haja mais elementos no dia, e é uma farsa eleitoral que não pode ser legitimada pelo simples aspecto e eventual de as urnas funcionarem. Eleição não é só o funcionamento e a auditabilidade das urnas. Não. Eleição é a liberdade para se candidatar, aqueles que têm os seus direitos políticos, ou que deveriam ter, não caçados por uma ditadura, o direito de ir e vir dos eleitores, o fornecimento de transporte para que isso ocorra, falta de intimidação do voto. Quando a gente vê imagens de farsas eleitorais em autocracias, como na Rússia, a gente vê algumas coisas que o Duda falou. Quer dizer, é oficial do regime que acompanha ali o voto. Então a gente precisa ficar ligado no dia 28 de julho para ver se vai haver isso na Venezuela também. Quer complementar? Não, é isso. Muito bem. Então Maduro resolveu se meter aqui no Brasil para tentar legitimar aquilo que ele está fazendo por lá, e o Lula está pianinho.